Olá, alunos! Olá, estudantes! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso componente do solo à célula. Eu sou a professora Priscila, vocês já estão aí acostumados, já se lembram de mim e eu estou aí acompanhando então vocês nesse componente e no nosso aprofundamento. Aliás, vai aparecer aí na tela para vocês o título da nossa aula de hoje. Tá aí, olha só, do solo à célula, estamos na atividade 4, na segunda aula do nosso componente, da nossa atividade especificamente, e hoje a gente vai, olha só, falar um pouquinho sobre debates, então a gente vai se preparar para o debate. Eu sou então a professora Priscila, como já havia falado anteriormente. O aprofundamento é a cultura do solo do campo à cidade, a unidade curricular é o indivíduo e o ambiente e o componente curricular do solo à célula. Para me acompanhar então nessa aula de hoje, estou eu aqui com o professor do Centro de Mídias que entende tudo sobre o debate. Estou aqui com o professor Anderson. Muito bem-vindo, Anderson. Muito obrigado, professora Priscila, e agradeço a presença de todos que estão aí conosco para falar sobre debate. É isso aí, né? Hoje, então, a gente vai debater, Anderson. Vamos teorizar um pouco isso. Exatamente. A aí. gente vai, então, falar um pouquinho mais aí a respeito do debate, né? E Anderson, olha só, né? Antes da gente começar a nossa aula de hoje, vou deixar você se descrever primeiro para que todos aí possam ter acesso à nossa aula. Então já vou começar com uma descrição que pode entrar em debate. Vamos lá. Que eu sou uma pessoa de cor bege, eu estou usando uma camisa de manga longa azul com o desenho de um cavalinho no canto esquerdo superior. Estou com uma calça clara que é xadrez, mas como está longe não dá para ver que ela é xadrez. Mais um debate aí para vocês, será que é xadrez mesmo? E inclusive estou aqui com um tênis preto, branco e vermelho e é isso. É isso aí, né? Será que a gente pode debater essa questão aí da calça xadrez? Se Podemos é xadrez debater. ou não? É xadrez ou é listrado? E aí? Tá aí uma discussão que pode ser feita. Ou seja, tudo é debatível. Exatamente, né? E aí, para vocês, estudantes, lá vai aí a minha descrição, né? Sou uma pessoa aí com os cabelos claros, mais ou menos aí na altura dos ombros. Eles estão amarrados hoje em um rabo de cavalo. Minha pele é clara, olhos claros, uso óculos, estou com uma blusa cinza de manga comprida, uma calça preta e uma bota preta também. E aí, outra questão de debate, né? E a minha blusa, será que ela é de lã? Ela é de linho? Será? É uma outra questão aí para a gente debater também. E uma coisa importante, né, Anderson, que você falou, né? Tudo a gente pode debater, né? Sim, é importante a gente buscar o diálogo. Tem uma frase que é atribuída ao Voltaire, mas não é do Voltaire. Eu não lembro exatamente o nome do autor principal. Enfim, é aquela que diz que eu posso não concordar com nenhuma palavra do que você diz, mas vou defender até a morte o direito de você poder dizer o que você pensa. Então, acho que vai dentro desse princípio aí de liberdade de opinião, dentro de determinadas questões aí, né? Porque tem outras questões que não são já tão debatíveis assim. E uma coisa interessante que você acabou de falar, dessa questão da liberdade de opinião, liberdade de expressão, até onde vai a minha liberdade, hein? Isso. Porque a gente não pode pensar que as liberdades são ilimitadas. Porque a minha liberdade termina... Isso é clássico também, é a frase clichê. A minha liberdade termina no direito do outro. Então, por isso que a gente estabelece esses dois parâmetros. Você tem a sua liberdade, você tem os seus direitos. E aí, muitas vezes, eles podem se chocar. Onde que acaba um e o outro? Nesses choques. E aí nisso a gente vai incluir os debates, né? Como que esses choques vão sendo intercalados e meio que balizados, assim, para ficar uma coisa um pouquinho mais sólida, cimentada e bonitinha. É isso aí, né? Então, olha só, então são questões importantes que a gente deve levar em consideração, que não necessariamente o meu debate ou a minha expressão, né, a minha opinião, por exemplo, ela é apenas uma opinião, né? Sim.
Então, aí essa questão da liberdade, até onde a liberdade de expressão e a liberdade de opinião, ela vai, né? Qual que é o limite, né, entre uma coisa e outra, para a gente também não chegar à agressão, né? Sim, então é muito complexo a gente falar sobre isso, porque a gente cai em determinadas questões, porque pensa assim, ó, nós temos a polis, né? Que a polis seria a cidade. Então, quando nós jogamos uma determinada ideia na polis, nós estamos de alguma forma fazendo política. E quando a gente faz política, a gente interfere na vida de outras pessoas. Por isso que é muito importante a gente ter cuidado com a nossa liberdade. Porque aí a gente entra no paradoxo do Popper, que fala que nós não podemos tolerar a intolerância. Então, quando eu tenho um tipo de liberdade que é utilizado para mitigar a liberdade de outras pessoas, eu estou sendo intolerante. Então, aí a gente entra no paradoxo. Se eu tolerar a intolerância, os tolerantes acabarão perdendo e a intolerância vencerá. Então é importante a gente ter essa... Aí mais uma vez, estamos na nossa gangorra do equilíbrio para tentar ajustar as coisas, deixar a liberdade, a tolerância e os direitos equilibrados de modo que não haja um que fique que se sobressai em relação ao outro, né? Então, olha só, hoje então eu vou aprender muito nessa questão hoje do debate e, aliás, a gente vai aprender juntos, né? Eu e vocês, estudantes, a gente vai aprender junto aí essa questão do debate. E aí, né, vamos para os objetivos aí da nossa aula, que na verdade é um só, né? Entender o que é um debate, como se preparar para esse momento. Entre os eixos estruturantes está aí investigação científica, mediação e intervenção sociocultural. E aí, gente, né, antes da gente entrar, então, na nossa aula mesmo sobre debate, vamos fazer uma retrospectiva, ou seja, o que a gente viu na nossa última aula. Na aula passada, a gente viu a respeito da saúde planetária. Vimos que é um campo de estudo que visa desenvolver pesquisas para viabilizar uma sociedade mais sustentável. Dentro da saúde planetária, a gente tem aí um campo, né, que envolve diversos profissionais de inúmeras áreas com o intuito de apontar soluções para os impactos antrópicos. Inclusive nessa aula, né, gente, a gente debateu, olha só que legal, né? A gente debateu e discutiu também a respeito do antropoceno. Então, será, né, que essa influência da ação antrópica, a influência do homem, por exemplo, no meio ambiente, né? A gente que vem aí desenvolvendo tantas tecnologias, mas ainda precisa, né, Anderson, lidar com tantas questões sociais ainda, né? Como que a gente faz essa relação, hein? Você que é da área das humanas. É muito complexo a gente perceber o quanto que a gente tem a capacidade de influenciar no meio que a gente vive. Isso também entra em questões de debate, né? Que as pessoas falam até que ponto a gente tem capacidade de interferir no ambiente que a gente vive. Mas isso está diante de nossos olhos, né? Quando a gente corta uma árvore, a gente está interferindo no meio. Quando a gente desmata... Tem um caso até interessante. Eu vi um terreno bonito, ele tinha uma árvore bem grande. Aí eles cortaram essa árvore e para construir uma placa falando preservem as árvores. Baseado em fatos reais. Você pode procurar essa notícia que você vai encontrar. Eu acho que essa é uma boa reflexão para falar o quanto a gente interfere na natureza. Pois é, né? Eu acho que a gente fica com essa reflexão, né? Sim. Os nossos estudantes também ficam aí com essa reflexão sobre, é válido, né? A gente cortar uma árvore para dizer que não pode desmatar, né? Então, a gente fica aí com essa reflexão para vocês. E aí, gente, né? Vamos entrar agora sim na nossa aula e vamos debater o debate. Então, o que é um debate, né? Estamos falando aí sobre a discussão de um determinado tema com o embate de ideias antagônicas. Agora, Anderson, olha só, esse embate de ideias antagônicas, por exemplo, dentro desse embate, né, existem aí regras ou é chegar mesmo com a voadora no peito, no tudo, coleguinha? Né? Exato. Então, é necessário que as duas pessoas estejam, ainda que discordantes,
em determinada sintonia, no sentido de que algumas regras pré-estabelecidas vão ser seguidas. E as duas pessoas têm que concordar sobre essas regras. Então, mesmo que o tema seja totalmente diverso, uma pessoa está defendendo que pessoas podem usar roupas azuis na televisão. E a outra pessoa fala, não, eu sou contra, as pessoas não podem usar azul na televisão. Só que mesmo que elas tenham essa visão discordante, as regras para que o debate ocorra, as duas têm que concordar. E aí, normalmente, essas regras vão no sentido de que, por exemplo, interrupção, né? Não concordo com você, e os dois falam junto ao mesmo tempo. E aí não acontece o debate, até porque ninguém vai entender o que as duas pessoas estão falando. Exatamente. Então, tem alguns sinais, regras que devem ser seguidos por ambos os debatedores para que o debate de fato ocorra. Caso contrário, nem é um debate. É outra coisa. Vai virar uma discussão, né? Vai virar uma simples conversa. Sim. Né? Como se fosse numa roda de amigos, né? Por exemplo, onde a gente entra numa discussão, um atropela o outro, né? Dentro das palavras. Então, o embate, nesse caso, né, das ideias aí dentro de um debate precisa ter regrinhas, né? E aí também, olha só, o debate ele é importante, né, para evolução e aprimoramento das ideias, com a apresentação de argumentos. Agora, o que é um argumento, Anderson? Um argumento é uma ideia que a gente coloca algum tipo de embasamento nessa ideia. Vou colocar um exemplo aqui para vocês. Então, eu vou pegar algum exemplo assim. Eu sou favorável ao uso de protetor solar. Eu acho que as pessoas devem usar protetor solar. Isso é um argumento? Não, isso é só uma opinião. Eu acho que as pessoas devem usar protetor solar. Eu acho que as pessoas devem usar protetor solar porque ele é realmente importante para a proteção da nossa pele contra a incidência de raios solares. Aí eu já estou embasando o argumento. Então, agora eu já estou embasando a opinião. Dessa forma, eu transformo a opinião em argumento. É basicamente isso. É você justificar. Sabe quando a gente põe nas provas para vocês não gostam, né? Tipo assim, ó. Aí qual que é? Justifique sua resposta. Aí vocês ficam. Não queria justificar, só queria colocar sim ou não. É justamente por isso. Para a gente avaliar a fundamentação dos seus argumentos. Porque também você pode justificar de uma forma totalmente absurda. Por exemplo, eu não gosto de andar de bicicleta porque jacaré não come alpiste. Isso é um argumento, mas é uma justificativa absurda. Absurda. Bem absurda, né? Na verdade, bem absurda, né? E uma coisa importante que você falou, né? E dentro, por exemplo, das ciências da natureza, a gente tem bastante, a gente faz bastante argumentação, justamente porque a gente tem lá os artigos científicos, né? Então, quando a gente apresenta dados, resultados, quando a gente apresenta análise estatística, então a gente está aí embasando as nossas ideias. Então, isso serve como uma argumentação, né? Por exemplo, não adianta também eu só falar assim, olha, os índices de doenças respiratórias aumentaram no inverno. Isso é apenas um dado, né? Aí eu preciso justificar isso, né? Como que eu justifico isso? Porque numa pesquisa realizada, sei lá, no mês passado, né, aconteceu aí que no hospital XYZ deram entrada tantos pacientes. Então, nesse sentido aí eu também estou argumentando, estou apresentando ali uma justificativa para a opinião. E dentro do debate, então, a gente tem bastante essa questão da argumentação. Então, não dá apenas para eu colocar a minha opinião. Eu tenho, para isso, para eu embasar, então, a minha opinião, né, para eu apresentar, então, esses argumentos, a primeira coisa, eu preciso ler bastante, não? Sim, perfeito. E aí entra na questão do método científico, né? Como você bem comentou. E eu fico imaginando, por exemplo, um artigo científico. Incidência de doenças respiratórias aumentou durante o inverno. Eu acho que... Aí você acabou aí matou o seu artigo, né? Então... É importante você fazer uso do método científico, porque aí você vai encontrar justificativas plausíveis para aqueles argumentos que você está colocando, de modo que outras pessoas possam checar esses argumentos, checar esses dados e conseguir chegar à mesma conclusão que você chegou
ou não, porque pode acontecer do seu artigo gerar algum resultado que não pode ser provado em laboratório, e aí o seu artigo pode ser justamente para desmistificar alguma coisa que não deu certo. Porque a ciência não funciona só de acertos, né? Exato. Por exemplo, o Thomas Edison já teve aquela frase dele que diz: eu não descobri a lâmpada, eu descobri 100 formas de não fazer a lâmpada. Uhum. Então é isso. Muitas vezes os erros eles servem para a gente avançar também um pouquinho. É importante ter consciência disso, que o erro nem sempre é descartável, ele pode servir para um avanço. Exatamente, olha só, né? Muito bem lembrado isso, viu, Anderson? Porque muitas vezes a gente pensa, né, que dentro da ciência, quando se publica um artigo científico, é porque tudo deu certo, né? Teve, então, né, assim, a Lua, né, junto com os outros planetas, eles se alinharam e naquele dia tudo deu certo, só que não, né? Sim. Na verdade, não aconteceu isso, né? Nem tudo deu certo, né? Mas você consegue ali dentro do artigo científico, você consegue verificar, dentre aqueles tantos resultados que você tem, aquilo que tem uma certa coerência, que segue uma determinada lógica para que você consiga, então, também escrever. Se você coloca também resultados muito discrepantes dentro do seu artigo, você não vai conseguir explicar também esses resultados. E aí vai ser muito difícil você justificar, argumentar e debater dentro do seu artigo científico a respeito, então, desses resultados. Então, a ciência, né, não só nas ciências da natureza, mas também dentro das ciências humanas, né, tudo que envolve aí ciência, nem tudo é acerto, né? A gente tem bastante erro aí no meio do caminho, né? Sim, e o erro muitas vezes serve para que a gente consiga realmente avançar, porque existe um elemento bastante interessante na ciência que chama efeito Einstein-Lang, que, como vocês podem ver, é alemão, mas eu não sei falar. E aí o que acontece? Quando a gente tem determinado caminho que a gente segue para resolver um contexto, algum problema, e a gente acaba falando assim, isso aqui dá certo. Uhum. E a gente vai seguindo, todas as vezes que esse problema aparece, a gente segue o mesmo caminho para resolvê-lo. Tá. Esse tipo de ação acaba impedindo a gente de ver outras formas de resolver o mesmo problema. E aí acontece muitas vezes na ciência que é o seguinte: novos paradigmas muitas vezes só são resolvidos porque determinados cientistas simplesmente faleceram. Porque a ciência se moldou ao redor dessas pessoas e o modo deles de resolverem determinados problemas ficou sendo o padrão correto. Quando essas pessoas deixam o ramo científico, outras novas ideias podem surgir e novas capacidades. Então esse é o efeito Einstein-Lang, a nossa incapacidade de resolver um problema pelo fato de a gente estar preso no mesmo caminho que configurou todas as nossas ações anteriores. Olha só, muito bacana então, né? E aí, justamente, né, a ciência vem de inovação. Sim. Então não adianta a gente ficar sempre pensando, né, em seguir sempre o mesmo caminho, né? Então, justamente, né, a ciência envolve essa questão aí também da inovação. E aí, a gente entra nas características de um debate que estão aí aparecendo na tela para vocês, né? Então, nós temos ali, olha, um mediador que mantém a ordem e a organização do debate. Nós temos os debatedores, né? Aí eu coloquei 1 e 2 porque era o que cabia no slide, né? Mas podem existir aí inúmeros debatedores, né? A gente vê muito mesmo na questão que agora está chegando, né? Nessas questões, por exemplo, políticas, a gente vê muito esses debates, né? E aí a gente tem diversos debatedores, né? A gente só não tem 1 ou 2, a gente tem diversos ali, né? Então, a gente tem aquele que debate, que defende uma determinada ideia e o seu opositor que defende uma outra ideia. Então, nesse caso, a gente tem um embate ideológico. Só que o que ele está debatendo, uma coisa que a gente precisa enfatizar aqui, e que ele está se tornando ali oposição é em relação à ideia. Isso. Né? Não em relação à pessoa, né? Porque muitas vezes a gente chega num debate, ou a gente vê um debate, onde, por exemplo, as brigas são muito mais evidentes até do que a defesa e o diálogo de ideias. Sim. Isso entra até numa questão de falácia, né? Por exemplo, esse aí poderia ser aquela famosa falácia do ad hominem, que é quando você, ao invés de atacar os argumentos que a pessoa
mandou para você, você ataca a pessoa. Então, eu não concordo, você falou isso daí, mas eu não concordo com você, porque eu vi aquela vez você fazendo essa coisa errada, essa coisa errada, essa coisa errada. Então, acho que o que você falou aí não tá certo. Não, mas gente, eu tô falando que o céu é azul, cara. Como assim? Não tem como tá errado. Mas você fez coisas erradas na sua vida, então tá errado isso aí que você tá falando. Exatamente. Aí a gente está partindo, né, para a questão pessoal, né? Sim. E o debate não é uma questão pessoal, o debate é uma questão de ideias mesmo, é discutir ideias, né? E não a gente partir para a agressão ao coleguinha que está debatendo com a gente. Muito importante. Né? E aí, né, a gente vai entrar também, olha só, será que vale tudo, Anderson? Vale tudo. Eu vou sair desse debate, eu vou lá fora, eu vou pegar água e vou jogar em você, porque eu não concordo com isso que você falou. Exatamente. Então, olha só, né, não vale tudo, né? Não vale tudo. Tem regras aí, o nosso debate aí tem regras, né? E dentre essas regras, né, a gente tem, por exemplo, questões mesmo de tempo, né? De determinar, por exemplo, o tempo que cada um vai debater. Por exemplo, você tem 1 minuto para fazer uma pergunta, o outro tem 30 segundos para defender uma ideia. Sim. Aí tem a réplica de 30 segundos, tréplica e assim por diante. Então, a gente tem primeiro essas questões de tempo. A gente tem também, né, Anderson, as questões de temas, né? Muitos dos temas são sorteados. Isso. Né? Então, a gente tem aí essas questões aí dos temas também que cabe dentro das regras. Mas a gente tem também, olha só, vou deixar aí para vocês, né? Será que vale tudo? Olha só, atacar a moral, os valores ou a pessoa em si, Anderson? Não pode, porque senão você não está usando argumentos consistentes para justificar aquela ideia. E dependendo do contexto, você pode até afastar as pessoas. Mas espera aí, ele está falando que isso aqui é errado, mas ele está falando que essa pessoa fez essa coisa errada. Mas as duas coisas não têm a ver com a outra. O que está havendo aí? Então, e você pode mostrar a fragilidade dos seus próprios argumentos. Se a outra pessoa pegar você no pulo utilizando falácias, e aí tem inúmeras falácias que a gente pode utilizar. Por exemplo, tem a do deslize escorregadio, que é, por exemplo, mas se a gente liberar o uso de canetas nas escolas, em breve nós teremos bombas atômicas sendo criadas pelos estudantes e nós não podemos que isso aconteça. Então, deslize escorregadio, né? Você fala que uma coisa e outra coisa, sim, elas estão ligadas porque uma coisa vai gerar outra, e não necessariamente é assim. E na ciência a gente tem muito aquele negócio de correlação nem sempre é causalidade. Exatamente. Então é importante a gente ter em vista esses pontos, porque isso entra também na questão dos valores, né? Não é porque uma pessoa fez uma coisa errada que o argumento dela está errado devido ao fato dela ter feito essa coisa errada. Perfeito, né? E aí, discutir argumentos e ideias, aí sim é válido, né? Sim, aí é importante. Aí é sempre válido. Argumentos rasos baseados em opiniões. Que eu acho que a gente devia fazer aqui, o estúdio devia ser roxo, porque ia ficar mais bonito. Essa é a minha opinião. Pronto. Não, né? Aí não, né? A gente precisa argumentar, a gente precisa colocar aí, justificar, Sim. né? E aí, olha só, apresentar soluções para uma problemática. Importante no debate, né? A gente apresentar aí soluções para um determinado problema. Sim, porque muitas vezes acontece o seguinte, a gente tem um problema, a gente faz a crítica do problema, mas não apresenta solução alguma para que esse problema seja solucionado. Porque é errado isso, isso e isso. E pronto, mas, é errado. Não, é errado. Exato. E aí, exatamente, né? E olha só, interromper a fala do outro debatedor, vale? Não, porque dependendo, às vezes acontece de que você vai argumentar em cima de alguma coisa que a pessoa não concluiu e não necessariamente é aquilo que ela quer dizer. Inclusive tem até um elemento aí, falam que os alemães são bons debatedores, porque a língua alemã, dependendo do contexto que estão inseridas as palavras, você só consegue entender o que a pessoa está querendo dizer depois que ela termina. Então você precisa esperar ela parar de falar para você conseguir entender o que ela falou e assim formular a sua argumentação. Então é muito importante, o português devia ser assim também. Também acho. E olha só, estudar para o debate, eu acho que isso é importante. Que eu acho que eu li aqui,
nesse meme que eu estou trazendo aqui para vocês, não. Tem que estudar o assunto, Exato, precisa estudar, precisa ler a respeito do assunto, né? Olha só, essa a gente está encontrando bastante, hein? Olha, levantar notícias falsas para desmoralizar o oponente. É isso. Como essa notícia é falsa se ela diz exatamente tudo aquilo que eu acredito? Como assim que ela é falsa? Isso então é importante, a gente verdade, ter que muitas vezes tem que abrir mão das nossas crenças para tentar chegar à verdade. Então isso faz com que a gente tenha que abrir mão de notícias falsas que às vezes reforçam aquilo que a gente gostaria que reforçassem, mas a gente vai estudando e a gente percebe, estou errado aqui. É preciso ter sinceridade, é preciso ter uma certa moralidade racional mesmo. Não, eu estou errado. Admitir que está errado é importante. Claro. E aí, utilizar um discurso coerente e consistente. Joinha, joinha. É isso aí, joinha, né? Muito bem. E aí, né, pra gente falar um pouco mais, assim, algumas dicas, né, aí para os nossos estudantes, que eles vão entrar aí, às vezes, né, muitos em sessões aí de debates, né? Então, olha só, uma coisa importante aí, né, para você se dar bem num debate, né? Olha, sintetizar os argumentos e os contra-argumentos, explorar as inconsistências do adversário. Explorar, mas não agredir. É. Né? Tem coisas aí diferentes. E tem inconsistências que você, por exemplo, dependendo do contexto que a gente está falando, a gente começa a falar um pouco mais devagar, ou até dar uma gaguejada. Aí você aproveita disso e começa... Não, a inconsistência é no argumento. Exato. E não no fato, às vezes, da pessoa estar nervosa. Exato, não na questão da fala, né, necessariamente. Olha só, não há verdades absolutas, isso que você estava falando anteriormente, né? Da gente abrir mão, às vezes, de algumas notícias que só porque elas vão de acordo com aquilo que a gente pensa. E admitir aí, olha, que existem argumentos válidos do seu adversário, né? Nem tudo o que ele fala também é uma grande besteira, né? Negocie para um ponto de equilíbrio, sempre seja cordial e foque no tema principal do debate. E aí, a gente chega agora no nosso momento de interação, justamente propondo para vocês debates. Então, vamos lá, vamos debater, né? Então, escolha um tema para organizar e se preparar para o debate. Estude, elabore argumentos favoráveis e contrários. Posicione-se a favor ou contra a temática escolhida e inicie a argumentação. Aí, a gente deixou, né, algumas sugestões de temas, né? A gente pode falar, por exemplo, a respeito do manejo do solo, a gente pode falar sobre os agrotóxicos, fertilizantes, adubos. A gente pode falar aí, olha, a respeito da alimentação infantil, a questão da desnutrição, a questão dos transtornos alimentares, né, da obesidade, da bulimia, da anorexia. Então, são aí alguns temas, né, algumas sugestões de temas para que vocês agora, né, depois de terem acompanhado todo o nosso componente, para que vocês agora, né, tenham esse suporte, né, para que vocês consigam, então, debater a respeito desses temas. Essas aí são apenas algumas sugestões, né? Você aí junto com o professor, né, com a sua turma, com seus colegas, vocês podem aí também sugerir outros temas, debater também outras questões e claro, né, Anderson, o debate é sempre muito importante, não importa que tema seja. Sim, e uma coisa interessante muitas vezes que ocorre nos debates é o fato de que você vai debatendo, você percebe que a pessoa discorda, mas conforme o andamento do debate vai acontecendo, vocês percebem que vocês concordam, na verdade, sobre o tema, e o que ocorre é que muitas vezes são dados enfoques diferentes sobre determinado assunto dentro do mesmo tema. Então é importante a gente ter em vista que por isso que entra às vezes na questão não há uma verdade absoluta, porque nós dois concordamos sobre determinado tema, só que nós damos enfoques diferentes dentro de um determinado assunto dentro desse tema. Então é importante ter em vista que essa questão do respeito e da pluralidade de ideias, que é fundamental aí para a gente conviver em sociedade. Perfeito, é isso mesmo. Olha só, gente, a nossa aula hoje está acabando. Anderson, muito obrigado pela sua presença. Aprendi muito a respeito de debate hoje. Eu que agradeço também, aprendi com vocês também. Espero que vocês tenham aprendido também. É isso aí, gente. Olha, avaliem aí também a nossa aula de hoje, está aparecendo aí na tela para vocês. Agradeço imensamente, né, a presença de vocês também, né, assistindo aí a nossa aula. Muito obrigado e até a nossa próxima aula. Até mais, pessoal. Tchau, tchau, gente. Vocês são fenomenais.